Que tipo de aquecimento você deve fazer com inalação ao mesmo tempo? Você deve desaquecer a voz e como fazer isso? Estas e outras perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram do Revolução Vocal, eu vou responder no vídeo de hoje. Fica comigo. Revolução Vocal. Fala, Belter, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube e vamos além do Belting. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, @Revolução Vocal. Não sei se tá aqui ou aqui, mas enfim, se você ainda não me segue lá, porque lá também eu compartilho várias dicas, a gente interage bastante e de vez em quando eu abro para umas perguntinhas. Eu fiz isso ontem e aí as pessoas me mandaram perguntas muito interessantes que talvez seja a sua dúvida. Então eu vou responder agora. A primeira pergunta que eu vou responder é da Viviane Bittencourt. Ela pergunta o seguinte: por que algumas pessoas têm dificuldades de cantar notas agudas com algumas vogais? É por causa da projeção vocal? Muito boa pergunta, Vivi. Uma ótima constatação. Dá pra ver que você tá cantando, porque você percebeu que em algumas vogais é mais difícil cantar notas agudas. Ou seja, na sua própria voz ou na voz de alguém, né? Sim, tem um pouco a ver com a projeção. O que é a projeção da nossa voz? É o controle de espaço, né? As nossas pregas vocais estão aqui no meio do pescoço, acima dela a gente tem os espaços aonde a voz se projeta. E é também onde a gente articula. E aí, quando a gente vai pronunciar alguma vogal, esse espaço se contrai ou se alarga, na vertical ou na horizontal. Então, por exemplo, A é mais aberto na horizontal. U é mais aberto na vertical, ok? I é mais aberto na horizontal e totalmente achatado na vertical. Estou falando das vogais no português, né? Porque em outras línguas às vezes é diferente. Então, o que acontece? Você precisa de ter consciência desses espaços. Por quê? Dependendo, às vezes, se o espaço vertical estiver mais achatado, muda a posição da laringe, onde estão as pregas vocais, e interfere no trabalho delas. Qual que é o trabalho das pregas vocais em relação a grave e agudo? Contração e alongamento. No mais grave vai ser melhor, mais contraído, nos mais agudos, mais alongado. Então, o espaço interfere na posição da laringe. Se a posição da laringe estiver mais alta, por exemplo, fica mais difícil alongar a prega vocal, dependendo do tipo de borda que você está querendo usar. Eu posso falar mais sobre isso também mais pra frente, mas a ideia é se a borda vai estar mais alongada ou mais contraída, né? Então, se eu faço uma vogal I, por exemplo, com a boca muito achatada, e eu não quero cantar de voz de cabeça, eu quero subir de belting, se a minha laringe estiver muito alta, vai atrapalhar, entendeu? Vai ficar mais difícil. Então, o que eu ensino para os meus alunos nos meus cursos, nas minhas aulas, tanto online quanto presencial? A entender o trabalho das pregas vocais de contração e alongamento, a controlar a posição da laringe e a controlar o espaço nessa posição mais vertical e horizontal. E aí eu conseguindo moldar este espaço de acordo com o som, com o tom que eu quero alcançar, para que eu tenha uma vogal clara, né, inteligível para o meu público e eu consiga alcançar a nota com aquela sonoridade que eu desejo, ok? Então é isso, é consciência, propriocepção, você sentir e controlar. Então é possível. O caminho seria esse, então, entender o trabalho das pregas vocais, entender a posição da laringe, entender o controle de espaço aqui e controlar tudo conscientemente. A próxima pergunta é da Monique Lawrence. Que tipo de exercício fazer com inalação ao mesmo tempo? Inalação, né? A gente tem aquele aparelho inalador de vapor de soro fisiológico, ou às vezes até, em alguns casos, de medicamento junto com o soro, né? Ele serve para quê? Para hidratar o trato vocal, as vias respiratórias, as pregas vocais. Então, no caso do canto, a gente usa muito quando o clima tá seco, ou antes de aquecer a voz, ou às vezes eu posso fazer até com exercícios, que é o caso da pergunta da Monique. Monique, o ideal é que você tenha a orientação de um fonoaudiólogo ou do seu professor de canto, dependendo da sua necessidade.
Se você não tá com nenhum problema, nenhuma questão, eu sugiro um exercício mais geral, que seria fazer o vibratório de lábio, né? Porque aí você vai vibrando as pregas vocais, né? E elas vão alongar, né? Porque você vai fazendo um vocalize, tipo um pentacorde, 5 notas, né? Se você tiver um vocalize gravado da sua aula, né? Ou então se você usa algum que seu professor te indicou, ou mesmo você vai fazendo um glissando da sua cabeça, né? Tipo, pega numa região média, sobe até um agudo confortável e fica ali oscilando do grave pro agudo. Nesse exercício, as pregas vocais estão vibrando e alongando ali, né? Está trabalhando a elasticidade delas e a flexibilidade. E aí, quando você inspirar o vapor ali do soro fisiológico, vai facilitar esse trabalho. Então, você pode fazer o vibratório, mas você pode fazer exercício com vogal também, né? Experimenta fazer os aquecimentos vocais que você já faz. Sempre assim, no nível de conforto, sem fazer um esforço muito grande, nem nenhum exercício que você tem que fazer força e tal. Mas o vocalize que você está acostumado a fazer pode ser feito com o inalatório, sim. Então, eu não sei qual que é a sua realidade. Por exemplo, eu vou cantar na igreja, eu vou cantar na minha banda. Então, faz os seus exercícios de aquecimento básicos ali com a vaporização, porque ele vai facilitar esse trabalho de flexibilidade e vibração aí do trato vocal. Também vai ajudar a eliminar pigarro, vai facilitar o movimento mucoondulatório, tanto das pregas vocais quanto dos outros tecidos aqui do trato vocal supraglótico, né? Supraglótico, que é o que está acima da prega vocal. Então, não tem exatamente uma contraindicação, mas, como eu falei, se você tem um problema específico, o fonoaudiólogo que te avaliou, o professor que está te orientando, vai saber falar, então faça esse, etc. Mas contraindicação assim não tem não, ele é um facilitador, tá bom? Principalmente se o clima estiver seco. E a próxima pergunta é do Van Silva. Como misturar as ressonâncias? Van, que são ressonâncias, né? É o som reverberando em algum espaço. Então, o som nasce aqui nas pregas vocais e ele vai subindo aqui, né? Sendo levado aí, propagado pelo ar, né? Que tá passando pelos espaços. Então, a gente tem laringe, boca, nariz, os seios paranasais, enfim, vários espaços aqui, onde o som pode reverberar. Então, como misturar as ressonâncias? Eu gosto da ideia de cronologia, né? De passo a passo. Então, eu penso fisiologicamente, onde que a voz começa? Aqui. Se eu quero misturar todas as ressonâncias, para eu ter a minha voz mais rica possível, eu começo do espaço imediatamente superior aqui às pregas vocais, que vai ser a laringofaringe. Então, eu treino o controle disso. Aí, eu automatizo, conscientizo e faço manutenção desse trabalho. Aí eu vou para o próximo, que é a orofaringe. Depois eu vou para a cavidade oral. Depois eu vou para a elevação do palato mole e tentar buscar a cavidade nasal, que vai vir os outros aqui, ok? Fundo do nariz e frente do nariz. E para poder acessar também os seios aqui paranasais. Seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal, seio maxilar, ok? Eu vou na ordem. Inclusive, antes, quando eu estava treinando isso, eu anotava a ordem. Primeiro um, aí treinei e segurei. Agora eu vou acrescentar o outro. Porque se eu tentar pegar a cavidade nasal e buscar a laringofaringe, tá longe daqui, sabe? Tá vendo? A cavidade nasal tá aqui na frente, a laringofaringe tá aqui embaixo. Às vezes o palato abaixou e aí tá difícil de controlar, eu vou ter que levantar o palato, aí eu perco a cavidade nasal. Então, buscando nessa ordem cronológica de como já acontece, trabalhando a consciência de cada espaço, de como controlar o alargamento de cada espaço para eu ter o máximo de ressonância dele ali, eu vou acumulando nessa ordem cronológica, ok?
Mais uma pergunta agora, a pergunta da Black Josimara sobre voz de cabeça. Muito interessante sua pergunta, Josimara. Ó, mas antes, se você está assistindo o vídeo e está gostando, clique em gostei, comenta aqui embaixo, tá bom? É muito importante para o vídeo ficar em alta, para ele chegar em mais pessoas, e se inscreva no canal, ativa o sininho. Você tem que ativar o sininho porque o YouTube não quer que você seja um belter não, hein? Você tem que ativar o sininho, todas as notificações para você receber o conteúdo aqui do canal. Vamos lá, pergunta da Black Josimara. É comum, normal, ter, quando você descobre a voz de cabeça, você ter no início ali uma voz de taquara rachada? Ou isso é porque ela não tem tônus ainda e como resolver? Então, se você não usava a voz de cabeça e você começou a usar agora, vamos lá, o que é a voz de cabeça? A prega vocal mais alongada, ok? Então, primeira coisa seria isso, o trabalho das pregas vocais. Talvez você não tenha, não é exatamente tônus, tem a ver um pouco com tônus, né? Mas é a isometria desse tônus, né? Então, você tem que conseguir deixar a prega vocal alongar e às vezes o seu músculo está acostumado a contrair ali. E aí fica aquela briga, né? Você fica tentando alongar e fica tendo aqueles espasmos de contração. E isso pode dar quebra na voz, que pode ser o que você está chamando de voz de taquara rachada. Então, isometria do trabalho das pregas vocais. Isso é com treino mesmo. Principalmente, presta atenção na sua respiração. Se você não está empurrando o ar, né, sem querer, se você não está deixando o ar escapulir de forma irregular, né? O sopro tem que ser regular, porque isso ajuda muito a manutenção do trabalho das pregas vocais. E também o controle do espaço, porque às vezes eu faço a voz de cabeça e vou abrir o espaço e aí eu não tenho isometria ainda do espaço também, e o espaço fecha, contrai. A musculatura, tipo, não tá acostumada a ficar alongada. Então, é um tônus, mas é um tônus isometria. O que é isometria? Manter o trabalho ali que você tá fazendo. Ah, é um trabalho de alongamento, então algum músculo puxou o outro para ele alongar. Então, ele tem que manter esse tônus de continuar alongando o espaço ali enquanto você estiver emitindo o som. Tipo, se eu fechar minha boca, ela vai quebrar, ela vai mudar ali, entendeu? Porque o espaço está alterando. E um exemplo também da outra coisa que eu falei, né? Tipo, se eu quero fazer uma voz de cabeça, e a minha prega vocal contrai, por causa daquela coisa, né? Às vezes você está acostumado com uma configuração de adução, e aí tem aquele espasmo de contração, vai dar um clack, aí, tipo, talvez isso você tá chamando de voz de taquara rachada, né? Fica uma coisa estranha, parece que você não tem controle. Mas continua treinando, prestando atenção desde a respiração e com bastante consciência ali de deixar o trabalho. Você tem que mandar, sabe? Eu sinto isso, que você tem que mandar o seu corpo te obedecer. Tipo, você tem que imaginar pregas vocais alongadas. Se eu ainda não sinto isso, eu tenho que primeiro imaginar. Aí eu imagino. E aí eu seguro aquele trabalho ali que eu estiver fazendo, tanto das pregas vocais quanto do espaço. Porque aí você vai acostumando. E de uma vogal, eu fiz com I, mas talvez você esteja fazendo com U. Geralmente são as vogais que a gente usa para voz de cabeça, né? Mas pode ser qualquer outra, tá? Depende de cada pessoa, de como foi que você aprendeu, de como você foi orientada. Frida, vem cá. Frida, você não tem voz de cabeça. Tô falando de voz de cabeça agora para Black Josimara. Presta atenção. Tá bom? Então treina aí com a vogal que você tá alcançando com mais facilidade. Experimenta com o U, né? Que é bem fácil. E vai levando para as outras vogais com esse treino de isometria, tanto do fechamento, do alongamento, quanto do espaço. A próxima pergunta é da Silva Santos. Eu acho que ela é minha aluna então, hein? Porque pela pergunta dela, ou ela tá fazendo algum curso meu, ou ela bem belter aqui de seguir o canal. Ela tá perguntando assim, como conseguir fazer o som sem ar? Ela pediu para eu explicar como fazer o som sem ar. Então, provavelmente, ela tem o ar na voz, ela quer tirar. E ela fala que tem o latidinho, que é uma expressão que eu uso, né? Por isso que eu acho que ela tá iniciada aí já no meu processo. E ela fala, sem o latidinho, ela não consegue fazer os outros exercícios. Beleza. Você não deve estar conseguindo fazer o latidinho, então. O que é o latidinho? É você fazer um fechamento súbito das pregas vocais. Tipo assim, ó. Eu posso fazer um ataque com ar.
que é um ataque suave. Eu posso fazer um ataque sem ar nenhum, que é um ataque duro. E eu posso fazer o latidinho, que ele é um ataque que é considerado semi-suave. Se você fosse ver um exame de imagem, você veria que tem um arzinho saindo antes do fechamento das pregas vocais, né? No suave, o ar passa muito e a prega vocal fecha depois. No duro, a prega vocal fecha antes. E no latidinho, sai um pouquinho, mas parece que não sai nada. É tipo assim, plop, é simultâneo, né, que a gente fala. Então, você tem que treinar esse latidinho. Se você tá se a sua voz predomina um ataque suave e você não consegue controlar, você tem que pensar tipo num termômetro, assim, num medidor, sabe, de gasolina, que vem aqueles medidores de gasolina antigo, que vem do vazio até o cheio. Então, imagina que tenho 3 pontos aqui, suave, duro e simultâneo, que é o meio. Aqui, as pregas vocais estão mais abertas, aqui elas estão mais fechadas e aqui está o meio do caminho. Se você quer chegar no meio do caminho e tá pra cá, você tem que treinar o oposto. Você tem que treinar um ataque duro. Se você quer chegar no meio do caminho e tá pra cá, você tem que treinar o oposto, o ataque suave. Entendeu? Porque se você tentar chegar nesse, a sua prega vocal tá pendendo sempre pra cá, então ela vai ficar meio bamba, você ainda vai sentir o ar ali. Mas não fica muito preocupada com isso não. Treina isso na sua região médio-grave. É o que eu oriento os meus alunos. Tipo, treina os 3 ataques na região médio-grave. Não precisa querer subir para os outros exercícios, para toda a tessitura de todos os subregistros, para os agudos, dessa forma não. Por quê? Por exemplo, se você tá predominando ataque suave e não consegue controlar, e conseguir fazer o ataque duro e tentar subir de ataque duro para os agudos, não vai ser legal. O ataque duro contrai muito a prega vocal e vai atrapalhar seus agudos também. Então, treina no médio grave, ataque duro, para você ter bastante consciência dessa musculatura, tipo pega o vocalize aí no tom que você tá fazendo, tá? Eu tô fazendo aqui da minha cabeça. Sua prega vocal tem que acostumar a fazer esse movimento de adução. E aí, com o tempo, você vai chegando no latidinho. Isso com o tempo que eu falo é tipo assim, uma semana treinando 3 minutos 3 vezes por dia. Tipo, eu treino 3 minutos de manhã, 3 minutos no almoço, 3 minutos à tarde, tá bom? Sempre com a regra do conforto em primeiro lugar. Nunca deve te incomodar, doer, cansar, tá tudo bem? Então, treina aí durante uma semana. Fica treinando ali para você dominar esse ajuste. Aí você avança pro latidinho. Uou! 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 E aí, quando você dominar o latidinho, você faz os outros exercícios. Tem que ter paciência? Tem. É difícil? É. O difícil é ter disciplina. O difícil não é fazer o exercício, é ter a disciplina. É lembrar de fazer, é sentar para fazer. Então, tem essa disciplina de fazer esse treino aí, desse ajuste que você não domina durante uma semana, 2, 3 vezes por dia, eu recomendo 3. E aí, duvido que você não vai evoluir. Se você fizer com a disciplina certinha, com certeza você vai desenvolver esse ajuste aí, beleza? Mais uma pergunta, meu Deus, quantas perguntas, que bom, né? Que bom que vocês estão curiosos aí, estudando, querendo saber. Essa pergunta é da Sil Pedra Preciosa. Qual a diferença do belting contemporâneo para o americano? Você faz análises de voz, sempre citando nomes que acho que são do método que você ensina, mas você fala de cantores internacionais, que talvez eles usem o método americano. Como juntar os dois? Então, belting contemporâneo é um método criado por um brasileiro, Maestro Marconi Araújo. Ele morou nos Estados Unidos, até deu aula lá, e gosta desse estilo, trabalha muito com teatro musical, que, né, norte-americano, né, então, e música pop, cantores norte-americanos. Então, o foco de análise dele para esse trabalho, inicialmente, foi o estilo de cantar dos americanos. E ele observou a evolução
do belting ao longo do século passado, desde o início lá da era do teatro na Broadway, né, do teatro musical como a gente conhece na Broadway, e como ele foi mudando a partir do tempo. Por isso que ele chamou de belting contemporâneo, porque a gente vê nos próprios cantores americanos que eles não cantam mais como eles cantavam na década de 20, né, de 1920. Hoje em dia tem muito mais entendimento e recurso técnico. É só a gente pensar no Brasil mesmo, né? A Dalva de Oliveira. A Marisa Monte não canta igual a Dalva de Oliveira cantava. Era um outro estilo, né? E aí, por quê? Porque por vários motivos. O próprio estilo musical vai mudando ao longo do tempo e com ele a técnica também. E o entendimento técnico também, entendimento principalmente da fisiologia foi mudando muito. Foi se entendendo mais como a voz humana funciona e isso ajudou a evoluir a técnica vocal. Então, o belting contemporâneo, ele aborda o jeito de cantar dos americanos, mas hoje em dia pode ser aplicado para qualquer estilo. Eu tenho alunos de sertanejo, de MPB, de rock, etc., que usam belting contemporâneo e funciona super bem. Mas aí a gente observa como que o corpo humano funciona, a gente pega as informações da fisiologia, da otorrinolaringologia, fonoaudiologia, enfim, todos os estudos de como a voz humana funciona. E o maestro Marconi Araújo criou uma nomenclatura para poder você aprender como controlar o seu corpo e atingir determinadas notas, tessituras, timbres, etc., da melhor maneira possível, fazendo menos esforço e conseguindo mais ressonância. O resumo do belting contemporâneo seria esse. Como você produzir o máximo de voz com o mínimo de esforço. E aí, se os americanos estudaram com um método assim ou não, a gente não sabe, né? Alguns a gente sabe, né? Metodologia, lá tem a metodologia do Seth Riggs, tem a metodologia da Melissa Cross. Alguns cantores famosos, eles revelam quais são os professores deles. Alguns vieram do lírico, alguns têm professores que a gente não conhece e tem abordagens diferentes. Às vezes a gente está falando a mesma coisa, está querendo o mesmo resultado, mas está falando de uma forma diferente, porque o professor visualiza de uma forma diferente. Qual que é a vantagem que eu acho de um brasileiro utilizar belting contemporâneo? Primeiro, está traduzido para o seu idioma, vai ser mais fácil você entender. Esse método foi desenvolvido, e inclusive tem um livro que foi escrito por uma pessoa que tem 30 anos de carreira trabalhando com voz, né? Mais de 30 anos. Maestro Marconi, desde os 12 anos de idade que ele rege corais e etc, e é cantor, e é pianista, e é maestro, etc. Então, uma pessoa que tem um background muito bom. Professor, tem muita experiência na área. Professor de um monte de pessoas que têm carreiras lindíssimas no teatro musical, enfim. Sabe do que está falando. Então, fala a sua língua e sabe do que está falando. Então, pronto. E aí você usa o belting contemporâneo para cantar como os americanos. Não precisa de você misturar. Se você quiser misturar, tenta entender. Eu já pesquisei muitos métodos de professores de outras línguas, americanos, britânicos, etc., e tem vídeo aqui no canal sobre isso, como os americanos estudam belting, que foi 3 formas que eu descobri, que eles ensinam lá. E é muito metafórico. Para algumas pessoas não funciona, não explica. Mas depois que você entende a fisiologia através do belting contemporâneo, você consegue executar aquela coisa mais imagética, mais metafórica ali. Foi assim comigo, é assim com um monte de alunos. Então talvez aí seria uma forma de misturar, né? Eu entendo a fisiologia, eu entendo o ajuste através do belting contemporâneo e executo a sonoridade do cantor americano, se é isso que você quer. Tudo bem? A próxima pergunta é da Cá Oliveira, cantora. Eu vou dar uma resumida. Ela tem fenda e fica rouca fácil. E não gosta muito da própria voz, apesar de já ser cantora. Ela tá querendo ajuda. Então, Cá, você já faz acompanhamento com fonoaudiólogo? Então, talvez seria o mais indicado. Se você já tá diagnosticada aí de fenda, fono vai trabalhar exercícios com você para fechar essa fenda, né? E descobrir o motivo dessa fenda, porque a fenda em si nunca é o problema. A fenda é uma consequência. Eu costumo dizer que a fenda é uma defesa do corpo, porque as pregas vocais se afastam porque ou elas estão muito encostadas, ou tem algum edema, calo, pólipo, etc. Alguma coisa que está
atritando ali, né? Algum ponto de atrito. E aí elas se afastam para poder defender. Ou às vezes é um condicionamento vocal para que a pessoa adquire ali porque estava fazendo muito esforço. Então, primeira coisa, descobrir o porquê dessa fenda. Um otorrino que vai filmar aí, ou que já tenha filmado suas pregas vocais, um fonoaudiólogo para interpretar esse exame aí, né? Ver lá o parecer do otorrino e te recomendar os exercícios corretos. Você pode resolver isso com técnica vocal, com um professor de canto que entenda de fisiologia? Pode, mas como você já está tão clara aí, eu acho, e você já é cantora, eu acho que você tinha que resolver isso com a fono primeiro. E depois você pode evoluir suas técnicas para você gostar mais da sua voz, né? Já que você falou isso. Eu tive um período na minha vida que eu não gostava muito da minha voz também, não. E o belting e o estudo da fisiologia me ajudou muito a transformar o jeito que eu cantava. E depois disso, eu até passei a usar um slogan assim, durante muito tempo, que era ame a sua voz, porque foi com a técnica que eu aprendi a amar a minha. Mas se você tem um probleminha aí, você tem que resolver ele primeiro, tá bom? Choices, prioridades. Resolve essa questão aí, descobre o porquê da fenda, fecha ela, para você não, se você fica rouca fácil, alguma coisa realmente está errada, e aí você trata isso. Depois estou de braços abertos para você. Você pode vir fazer meus cursos. Eu tenho 2 cursos online, eu dou aula em São Paulo, eu dou aula em Belo Horizonte, eu dou aula por Skype, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo, eu vou te ajudar a achar o caminho para você amar a sua voz também. Agora a última pergunta do Matheus Lobo. Eu preciso desaquecer a voz? Como que eu faço isso? Se eu não desaquecer, pode ter algum problema no curto, médio ou longo prazo? Nossa, que pergunta boa, objetiva, certeira, clara, bem feita e interessante também essa pergunta. Vou responder a pergunta do Matheus, mas antes, clique em gostei, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. O meu sucesso é fazer você cantar bem. Então, confia que aqui vou trazer sempre muita informação, o canal tá vindo com um monte de novidades, então clica no sininho, ativa receber todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Então vamos lá, Matheus. Você precisa desaquecer? Sim, é importante desaquecer. Se você tem um uso profissional da voz, é importante você desaquecer, sim. Por quê? Quando a gente aquece, a gente alonga. A gente muda os ajustes, tudo, né? Quando eu tô falando, eu não tô... Minha prega vocal não tá alongando para cantar uma nota mais aguda, porque eu não falo na minha nota mais aguda. Eu não projeto a minha voz tanto assim, o máximo do meu volume. Então, para eu alcançar esse resultado estético, eu preciso de alongar tudo e mexer os músculos aqui, tudo de uma forma diferente que eu faço falando. Então, você vai lá, pensa que você é um atleta. Alongou as pregas vocais, alongou o espaço e tal. Aí você cantou. Se você não desaquecer e for falar normal depois disso, o que vai acontecer? Você vai ficar com a voz meio esquisita. Tem gente que relata, parece que eu fiquei rouco, mesmo eu não tendo ficado rouco. Nossa, eu cantei muito, fui falar, minha voz estava esquisita, minha voz estava soprosa, a minha voz estava quebrando. Por quê? Porque a musculatura está toda alongada e para voltar a falar normal, ela teria que contrair, ok? Então, como fazer o desaquecimento, né? Se ele é importante. Ainda mais se você for falar depois, né? Você vai fazer exercícios descendentes, que geralmente quando a gente aquece, a gente vai fazendo ascendentes, né? A gente começa ali no médio, grave e vai subindo, alongando. Então eu faço o contrário. Não precisa pegar do máximo agudo, não. Pega do médio assim e vai descendo. Tipo, se eu faço para aquecer... Então, para desaquecer... com pouco volume. Você pode fazer o vibratório nesse esquema, você pode fazer ressonância nasal, mastigando assim, ou com N, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer, que é
um roteiro que uma fono me passou uma vez. Quando eu termino de dar aula, no final do dia, geralmente eu dou curso aqui em Belo Horizonte até 8 horas, 9 horas da noite. Aí o que eu faço? Se eu não tiver que fazer nenhuma live depois, eu bebo um copo de água gelada e eu fico 5 minutos em silêncio. Isso também ajuda a desaquecer, porque a água gelada ela faz o quê? Contrair o músculo, entendeu? O que você não pode se você tiver problema com água gelada, se você fica... se o gelado te agride, né? Você precisa fazer um processo aí. Ou então, fazer água gelada e depois usar a voz como se tivesse normal. Cantar, porque contraiu, imagina. Se a água gelada, ela vai contrair toda a sua musculatura. Então, eu bebo um copo de água gelada para desaquecer, para não usar a voz. E depois eu fico 5 minutos em silêncio. Mas aí, geralmente, eu já venho para minha casa depois. Então eu não vou falar muito. E aí eu faço isso, né? Bebo água gelada e volto para casa em silêncio. E aí já chego em casa com a voz desaquecida. E aí eu vou descansar, vou comer, vou dormir, não vou usar minha voz mais. Agora, se você for usar a voz depois, é importante. Pode dar problema a longo prazo? Curto, médio e longo prazo? Pode, porque você vai fazer o ajuste pela metade. E a doutora Silvia Pinho, grande fonoaudióloga, que me ensinou muito, ela fala o seguinte, que o meio do caminho é que machuca. Às vezes você tá lá cantando um agudo e fazendo um ajuste lindo, maravilhoso, beleza. Tá falando, ou então no outro momento você tá falando lá no médio grave, beleza. E aí você vai tentar falar com aquele ajuste ainda meio ligado ali, vai fazer a coisa do meio do caminho e dá uma lesão, um machucado. Então o meio do caminho pode te machucar. Se você for usar a voz falada depois de cantar, desaqueça. Porque aí volta pro normal, ela vai ligar de novo quando você for aquecer, não tem problema, você não vai perder. E vai poupar aí a sua voz, que aí você pode... Por exemplo, você faz um show e depois você vai comer com alguém, vai sair para comer. Já que você vai conversar com as pessoas normal, é legal fazer um desaquecimento, tá bom? É isso aí, Belters. Espero que vocês tenham gostado dessa sessão de perguntas e respostas. Me segue lá no Instagram, porque de vez em quando eu vou fazer isso. Eu vou abrir para perguntas e vou respondendo um vídeo aqui, tá bom? @Revolução Vocal. Aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. O meu sucesso é fazer você cantar bem. Beijo. Tchau.